Bem-vindos a mais um Think Ahead, esse espaço que a gente fala de inteligência artificial, pensando em negócios, gestão, futuro do trabalho. Eu estou aqui mais uma vez com o Paulo Castelo, CEO da Think, tudo bem? Tudo certo. A Think, uma empresa AI First, falamos muito dessa jornada aqui, e nesse espaço agora a gente tem convidados, e hoje um convidado Super muito especial, especial, super né? especial. Que está aí há mais de uma década, quase 2 décadas, trabalhando na maior empresa, na empresa mais valiosa do mundo, que justamente cresceu. Ultrapassou a Fink, Imagina, né? como pode? Ultrapassou a Fink, que cresceu justamente aí por conta, né, da inteligência artificial, chegou a esse valor todo muito por conta da inteligência artificial. A gente vai conversar com o Márcio Aguiar, tudo bem? Tudo bem, bom dia, obrigado aí pelo convite. A gente que agradece. Você é diretor de Enterprise NVIDIA aqui no Brasil, né? Isso, baseado no Brasil, mas para a América Latina, Uhum. né? Então, também pensando como vocês, thinking ahead, essa é a NVIDIA. Nunca baixamos a guarda para atender o que é necessário hoje e sempre pensando à frente do tempo. Maravilhoso. Eu queria, antes da gente, né, começar todo o nosso papo, a gente está gravando esse episódio no começo de junho, e essa semana teve um lançamento, né, da NVIDIA, que promete ser mais uma revolução, né? Então, ontem a gente teve o GTC lá em Taipei, em Taiwan, dentro da feira chamada Computex, uma das maiores lá da Ásia. E houveram vários novos anúncios, como de costume, né? A gente fez grandes anúncios no início do ano, no GTC, que é realizado na Califórnia, que é em março, e agora, já em junho, mais inovação tecnológica para atender toda essa demanda computacional cada vez mais crescente, principalmente nos modelos de linguagem para atender o que hoje é muito comum aí, os agentes de IA, né? Uhum. Então, anunciamos novas versões de hardware, novas configurações de hardware, enfim, novos modelos de linguagem para atender toda essa rápida evolução que a gente está vivendo nos dias de hoje. É tudo muito acelerado, né? Você que está há 15 anos só na NVIDIA, né, tem muito mais de experiência profissional. Como você vê essa rapidez toda e como é, como profissional, acompanhar todo esse movimento, Márcio? Difícil, mesmo estando dentro da NVIDIA, onde a gente está lançando novos modelos de linguagem, novas arquiteturas de hardware, mas é uma prova de que o mercado entendeu Uhum. os benefícios de como aplicar a IA aos seus negócios, né? Então, aí com o Paulo, aí, essa interação, a gente começou lá por volta de 2017, uma das primeiras empresas aí do programa Inception, né? Que é um É, programa que visa dar conhecimento às quase ninguém falava startups. de IA, né? Pouquíssimas pessoas. Nós começamos, na verdade, no GTC de 2016, tem mais ou menos 10, quer dizer, tem 10 anos que o Jensen já falava, num futuro muito próximo, as empresas vão começar a ter agentes fazendo programação dos modelos, né, não de linguagem em si, Aham. mas mais robôs fazendo programação, porque tudo ia evoluir muito rapidamente. Obviamente, a gente já tinha uma interação com uma das maiores companhias do mundo, que era a OpenAI, Uhum. que começou lá em 2012, né? E a gente vem acompanhando e se preocupando, principalmente, que é uma das nossas tarefas, essa responsabilidade que a gente tem com o ecossistema. Uhum. Então, empresas como a Think aí cresceram dependendo de uma maneira de, pô, será que se eu botar esse conhecimento todo que eu tenho, eu vou ter processamento suficiente para isso? Então, essa é uma preocupação da NVIDIA, É, entendeu? é conseguir antecipar a demanda antes dela começar a fazer, né? Acontecer. Sempre, tanto é que, bom ponto, tanto é que em nenhum momento a gente fala nos nossos resultados fiscais ou interagindo com o nosso ecossistema, vamos ganhar market share. Pelo contrário, nosso trabalho é ser market makers, ou seja, a gente abre novos mercados. Então é como se fosse aquele navio que vai lá romper o gelo Uhum. e depois os outros navios vão passar no vale lá. Nosso trabalho é isso, ó, tá aqui o caminho. Ou seja, agora cada um vai escolher o seu e vai seguir adiante. Então, o nome, né, muito bem bolado aí de vocês, já pensando e sempre pensando na frente, porque senão
você vai correr atrás. Você tem que correr na frente, entendeu? Então, essa é uma dificuldade. Então, quem já acompanha a NVIDIA vai sempre ouvir falar, o nosso CEO falando, esse é um mercado de 0 bilhões de dólares. Nós vamos agora ter que abrir esse mercado. E foi assim que a gente sempre pensou e foi assim que a gente conseguiu abrir vários novos... Quer dizer, os mercados já existiam, mas abrimos novas oportunidades nesses mercados. Então, hoje a gente tem solução, mercado de saúde, finanças, manufatura, varejo, veículos autônomos, manufatura, logística, cidades inteligentes, e aí vai, né? E dentro deles, vários novos caminhos a serem explorados ali. E é por isso que eu te falo, é difícil até de acompanhar. Toda semana praticamente, porque a concorrência vem forte também, né? Então, a gente não está nadando sozinho nesse grande oceano que aonde vai chegar, não sei. E interessante, no que você está falando, né, eu tenho o desafio de acompanhar a velocidade de tudo, e tem um desafio também, né, como você está falando, a NVIDIA vai abrindo, os mercados, né, e um desafio de estou apontando que isso aqui pode existir. Então, 10 anos atrás, se falava: "Ó, daqui em 2026 a gente vai ter os agentes aí, trabalhando nas empresas". 10 anos atrás era impensável. Quando vocês fizeram a mudança aí para a jornada AI First da Think, muita gente não acreditava no que vocês estavam propondo, né, isso foi 3 22, anos atrás, 23? Então existe também o desafio, de convencimento também, né, do mercado para que isso, mostrando que sim, isso é possível, vamos construir, isso faz sentido. Esse desafio também existe, aí eu queria colocar você também nessa conversa, né, para contar como que é o desafio, como foi esse desafio de vocês, de convencimento também de que: "Ó, existe isso aqui, isso é promissor, isso faz sentido". É engraçado, assim, eu estava preparando uma apresentação para uma entidade que ia conversar com a gente, que queria entender essa questão do AI First, né? Como que foi essa mentalidade, como que hoje, em 2026, vocês já estão com a empresa toda com agentes de 50 para 6 pessoas, operando e dobrando a receita e etc. Parece que foi assim da noite para o dia, né? E aí eu estava montando a apresentação mostrando o seguinte: em novembro de 2022, foi um grande Big Bang, que foi a chegada do ChatGPT para o mercado, né? A NVIDIA já conhecia a OpenAI, já estava fornecendo hardware para ela e tal, mas para o mundo, o ChatGPT foi ali o primeiro contato com uma IA que você pudesse interagir, né? Porque até então se falava de IA, machine learning e tal, era super técnico, super data scientist, não era algo acessível. Essa era acessível, né? E aí, em novembro de 2022, quando a gente teve contato em dezembro, não foi em novembro. Então, em dezembro de 2022, a gente teve contato, e aquele negócio não foi tão assustador para mim, porque em 2017 a gente foi acelerado pela Google, e a Google mandou a gente para o Canadá, lá para o corredor que eles chamavam de corredor da IA, que era entre Waterloo e Toronto. E lá estava o Jeff Hinton, que era o chefe de IA da Google, e, cara, a gente teve aula com os caras. E lá eles falaram sobre a NVIDIA e sobre o GPU. E aí, quando eu voltei, foi quando eu me inscrevi no programa da NVIDIA. Então, de uma certa forma, para a gente já estava acompanhando o que estava acontecendo desde 2017. Então, quando em 2023, basicamente, habilitou para a gente começar a usar os modelos, não foi assim um susto para a gente. Não para você, mas talvez para sua equipe. Para a equipe foi. Porque a equipe não participou disso daí. Quem ia para essas acelerações eram os sócios, né? Então,
sim, a gente teve uma dificuldade de tentar traduzir, até porque a tradução, o mais difícil era você chegar para um cientista de dados, por exemplo, e falar para ele que em 2023, que ele não podia mais fazer uma query, que ele tinha que fazer a query, tinha que fazer um agente que fizesse a query. E naquela época o modelo de IA não era tão bom para fazer a query, não era melhor do que Sim. o especialista. Aham. Então, ali era muito difícil para a gente conseguir traduzir o futuro. Chegar e falar, olha, confia, continua se dedicando aí, montando o agente, que em pouco tempo esse negócio vai ficar mais inteligente. Eu tive uma dificuldade danada de conseguir traduzir isso daí para o time. Eu acho que foi um dos motivadores de algumas pessoas Não terem engajarem e saído saírem. da empresa, porque falaram, cara, esse cara é louco. Como é que ele vai falar para uma máquina fazer uma query que é toda errada, e falar que eu não tenho que mais fazer a query, né? Esse é um desafio, Márcio, também pensando em NVIDIA, por exemplo, ou pensando no seu trabalho? Não, com certeza. Isso tudo é porque é tudo muito novo, Uhum. tá? Então, assim, essas incertezas, elas nos acompanham sempre, até porque pelo propósito da gente estar querendo sempre estar à frente da demanda do Uhum. mercado, então a gente se depara com essas incertezas que causam, como seres humanos que somos, medo, né? Fala, melhor não, não, não vou fazer isso. Então, por maior que o mercado nos enxergue em termos de valor da Uhum. empresa, isso aí não passa de 25% do potencial que a gente tem hoje para entregar. Uhum. O que falta não adianta nós chegarmos numa empresa e falar do todo que a gente pode Uhum. oferecer a eles em termos de processamento, de infraestrutura, de software, de hardware, que eles não vão ter pessoas que vão tirar proveito disso tudo. Então, o trabalho tem que ser feito de maneira gradual, não convencendo, mas mostrando, como eles fizeram, mostrando valor. Então, Uhum. assim, você, entre aspas, convence, né, ou faz com que o cliente entenda o potencial que ele tem em mãos, mostrando o valor dessa solução, software e hardware. E como eles estão sempre evoluindo, Uhum. as pessoas ficam, não, melhor então eu vou esperar até a próxima. Não, né? Você não tem que esperar. Por isso que a proposta que a NVIDIA sempre teve é fazer uma computação escalável. Uhum. Então você vai fazer um investimento hoje numa infraestrutura que é a ideal para o teu modelo de negócios, não tem necessidade de fazer algo acima do que você precisa, e com o tempo você vai gerando novas Vai incrementando, né? novas tendências, novas necessidades do teu negócio, então você vai ter que talvez usar um hardware melhor para aquele novo recurso, mas esse primeiro aqui que você instalou ainda serve para o início de novas técnicas e assim vai. Então você não perde Você vai o sempre valor do reaproveitando, investimento, né? que é uma preocupação de Uhum. muitos, né? Fala, pô, mas se eu for fazer um investimento agora nesse data center, daqui a um ano vocês têm uma nova tecnologia, já ficou obsoleto. Claro que não, porque vão surgindo novos modelos computacionais que não necessariamente precisam do que Uhum. é o mais moderno. Então, E assim, consegue ir então o aproveitando e trabalho é ajustando. muito, né? Imagino do Paulo também, é muito de educar o cliente no Uhum. sentido de mostrar para ele o valor. Hum. E o dele, então, que é a customização de software, muitos clientes falam, mas o teu software não faz isso? Não, pode fazer, é isso que você precisa, então tem que customizar, não existe uma caixinha, toma aqui, esse é o software, tá aqui o número de série, é só registrar e pronto. Não, não, hoje os softwares mudaram, Aham. como mudou o estilo da programação, né? É. Então, entre aspas, assim, hoje qualquer um pode programar. Uhum. Sim e também não tão sim, porque se você também não é um profundo conhecedor de como programar, você vai demorar ali, vai estar, obviamente, dando os Sim, inputs, mas sim. como que aquilo realmente traz valor para a tua empresa, não é qualquer input, não é qualquer comando que você vai dar que vai gerar algo com valor. Então, nós estamos nessa transição, e essa transição ela vai, eu diria, que nos acompanhar ao longo dos próximos, sei lá, 10 anos, Uhum. 15 anos, porque não é uma virada de chave. Ela vira a chave, mas ela volta de novo. Ou seja, é um ciclo que a gente está entrando que ele se retroalimenta e o céu é o limite. Tem uma frase, sua, Márcio, que é
que a inteligência artificial não é um produto, né? Nunca foi. Ela é uma técnica. Ela é uma técnica, bom, a IA é uma técnica e como você aplica dentro da empresa, ela tem que ser parte da tua estratégia, ela também não é Uhum, só uma ferramenta. uhum, E a ferramenta é algo que serve só para um propósito, ela tem que estar dentro da tua estratégia e você tem que ter essa resiliência em uhum. como aplicá-la. Ela está ali pronta para fazer o Que que Bastante você coisa. você quiser. quiser. Só que, de novo, vão por partes. O Uhum, que você quer solucionar usando essas técnicas? E esse, para mim, acho que é um ponto importante, que eu estava conversando ontem com o CEO, com um time de uma startup que veio bater um papo com a gente sobre AI First, né? E eu estava falando assim, toda empresa ela vai ter que passar pela mesma jornada que a gente passou. Então, a primeira jornada é a parte de educação. E a parte de educação é os líderes se educando. uhum, Uhum, E para eu me educar, eu tenho que meter a mão na massa. Porque não adianta só chegar e falar do conceito para as pessoas que elas não conseguem absorver o conceito. Agora, se eu mostrar funcionando com alguma aplicação prática, é mais fácil de eu ensinar para o time. Então, tem essa parte de, primeiro eu entender o conceito, aí eu aprendo a mexer. Aí eu aprendendo a mexer, aí agora eu vou para outra parte que eu vou entregar a ferramenta, licenças, etc, para o pessoal começar a brincar e mexer com aquilo dali. aham. E aos poucos aquilo dali vai evoluindo até o momento que o time começa a montar seus próprios agentes, aí começa a ter os orquestradores, aí começa a ter outros níveis de complexidade no uso da IA no dia a dia. E Mas tudo começa com quem está ensinando e quem está querendo fazer com que a empresa se mova nessa direção, se ela não sabe, não tem como. ela não consegue nem explicar a aplicabilidade de como é que aquilo dali pode ser feito no dia a dia. Tem uhum. uma coisa interessante disso que você está falando, esse dias eu ouvi um cara que é desenvolvedor, tem uma empresa também, de IA, não sei exatamente o que eles fazem, mas ele falava sobre, hã, questionava assim: "Vocês não acham estranho que a maioria das pessoas que estão aqui na rede social, falando sobre inteligência artificial é mais a galera de marketing do que o pessoal de tecnologia?" E eu achei interessante essa fala dele, porque também tem um outro ponto de que existe muita gente falando besteira. Que talvez caia nesse ponto que você falou, né, a pessoa não entende muito bem o que está falando e está só jogando ideia ali das possibilidades. Mas aí é assim, né, hoje a gente tem gente que a carreira da pessoa é clique. Uhum, Então, se você pensa que o negócio da pessoa é montar vídeos todos os dias sobre algum assunto para gerar aham, visualizações e tal, porque aquele é o modelo de negócio dela. Então, é aquilo que o Scott tinha falado. Eh, essa mesma pessoa, ela era especialista de Bitcoin uhum, há 2 anos atrás, e antes disso ela era coach, uhum, há 2 anos atrás. Então, você tem isso daí, mas eu acho que faz parte do jogo, uhum, porque eu acho que, assim, no final das contas, eu acho que nesse caso da IA, ela realmente é uma transformação mundial. uhum, Ela não é um negócio tipo, Bitcoin não é para todo mundo. Tudo Uhum. bem, esse é nicho, sim. né, coach não é para todo mundo, é um nicho. IA não, IA não é. Então é bom que mesmo sendo na superfície, tendo que muita a pessoa gente, fale. que a pessoa esteja Uhum, criando conteúdo sobre aquilo dali, entendeu. Mas, obviamente, assim, eh, no final do dia, você só vai conseguir filtrar o que que é um conteúdo bom para um conteúdo ruim, se você começar a se aprofundar. aham, Aí você vai começar a ver: "Tá, ok, isso daqui que ele tá falando não tem aplicação prática no dia a dia, mas como é que você vai como que hoje um CEO vai conseguir ter uma conversa sobre IA dentro de casa, com uma consultoria, com o time, se ele mesmo não entende uhum, e compreende com um pouquinho mais de profundidade qual que é a aplicação prática desse negócio? Porque diferente do que era machine learning, que era uma coisa super técnica, a IA não é linguagem natural. Uhum. Você cria programas, você cria processos, você cria rotinas, descrevendo para a IA o que que você quer. Então é um negócio tão mais fácil de você entrar e se afundar, do que antes era você ter que entender estatística, aham. né.
Então, assim, não tem muita desculpa hoje para o CEO, para o C-level, para o Não tá conselheiro, aprendendo. não tá se aprofundando nesse negócio. E, Márcio, você tem, uma posição, inclusive contatos com grandes empresas, e a gente sempre discute muito aqui no Brasil, aqui no podcast, como está a situação das empresas olhando para a inteligência artificial, especialmente aqui no Brasil. Como que você enxerga isso? Eu estou começando a ver uma movimentação mais colocando a IA no negócio, né? Aham. É o que a gente chama de a IA tá se tornando mais, como é que fala? Usada no sentido, Uhum. né? Então as empresas saíram daquela fase de experimentação, de teste, que até então era só vamos ver se funciona mesmo ou não, e estão começando a adotar realmente na estratégia do negócio. Ainda, Uhum. obviamente, não só no Brasil, mas a nível global, de uma maneira ainda bem Na incipiente ali, superfície. isso. Porque faz parte, é uma Ah. mudança Uhum. de conceitos, é uma mudança do modelo de negócio. E imagina, você tem um business que já está há 50 anos no mercado, super bem Uhum. posicionado, faz o questionamento, se eu adotar IA, o quanto mais eu vou crescer, o quanto mais... Não é só isso, Uhum. é uma questão de se manter atualizado e pronto para qualquer mudança. Uhum. Por isso que eu volto aqui, é a mudança da maneira com que os gestores, que estão na posição de liderança, começam a enxergar a empresa dele, porque ela vai se transformar. Uhum. Independente dele falar, não, eu não vou adotar isso, aí não precisa ir muito longe. Quando que quem é da área de finanças, por exemplo, antes ali o contador de uma empresa tinha os livros, anotava no livro, né? Passivo, ativo, quanto tem de despesa, tudo anotado. Depois veio o Excel, rapidamente aquilo, opa, faço minha Lotus fórmula, 1, 2, 3 antes. pronto. Então, aí começa, exato, Lotus, lembrei disso. Então, assim, você não acha que nessa época essas empresas também hesitaram? Pô, mas e o meu contador que eu tenho que levar lá os recibos todo para ele? Hoje o recibo já sai eletrônico, já faz ali um relatório, um extrato, ele valida. É. Alguém tem que validar. Uhum. Então, no fundo, vai ter sempre um humano responsável por tudo, por toda essa transformação digital, tecnológica que a gente está vivendo. E, Márcio, eu sei que você tem, horário para a gente fechar o nosso papo aqui. Eu queria saber se você está há tantos anos nesse mercado, né, vendo tanta evolução tão rápida. Tem alguma coisa que ainda te surpreende? Ah, não, todos os dias, né? O trabalho que a gente faz de levar valor para as empresas, Uhum. isso realmente para nós é de extrema satisfação, que a gente consegue ainda agregar muito valor às operações dos clientes e depois também, passado um tempo, o cliente voltar para nós e dizer o quanto eles evoluíram, né? E obviamente essa facilidade de estar navegando entre vários mundos, seja grandes corporações, seja as Uhum. universidades, startups, de ir conectando esse ecossistema e vendo que ele está evoluindo. Então, assim, aqui no Brasil o ecossistema é bem sólido, falta ainda Uhum. para muitos o acesso à infraestrutura, mas uma evolução que vem acompanhando, né, dentro da realidade brasileira, essa evolução em todo mundo aí nessa adoção de IA. E para a gente fechar mesmo, de repente resumir o que a gente falou aqui, qual uma dica, né, para o empreendedor ou para o CEO, o C-level aí que está preocupado com inteligência artificial e quer entender como surfar melhor essa onda? O que eu sempre digo é o seguinte: saber trabalhar com a inteligência artificial. Uma frase Uhum. simples assim, porque ela vai ser customizada para a sua necessidade. Pronto, é saber entender que existe hoje uma tecnologia que pode tornar a tua empresa mais competitiva, os teus funcionários mais eficientes e com isso, quando você adota e vê resultado, você vai pensar em novas possibilidades. Então, é entender, isso veio para ficar, não é nada que vai chegar num topo, é o Uhum. início, hoje é o início, amanhã é outro início, e assim vai. Quem não começou, não tem problema, é porque não identificou ainda onde adotar e o quanto isso vai trazer de benefício para a empresa. Simples assim. Perfeito. Quer acrescentar uma dica sua?
Não, para mim eu acho que é isso aí, eu acho que ele foi na dica certa, tem que aprender sobre IA para Uhum. poder ver como é que eu aplico e quais estratégias que eu coloco dentro da empresa para encaixar essa tecnologia e ganhar competitividade. Márcio, muito obrigada Eu que pelo seu agradeço. tempo, por todo o conhecimento que compartilhou aqui com a gente. Eu que agradeço. Voltamos em breve então, né? Por Boa, favor, a gente Parte conta com 2. isso, né. Combinado. Obrigado. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada, né, compartilhe com outros profissionais, CEOs, C-levels, empreendedores que precisam saber um pouco mais sobre inteligência artificial e até o próximo episódio.